Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer aí as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no âmbito político, econômico e corporativo. Desde já eu peço aí, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí com outros colegas, outros amigos que gostam ou trabalham no mercado financeiro, para que todos comecem aí o dia bem informados e assim o YouTube também entende que esse é um conteúdo relevante e entrega esse conteúdo de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Hoje é dia 11 de agosto de 2021. Ontem tivemos mais um dia de grande volatilidade no mercado mundial. Começamos aí o dia com uma lateralização nas principais bolsas e fechamos aí com boas notícias, aí as principais bolsas globais fechando em alta, com exceção do índice Bovespa, que se descolou e fechou em queda, olhando aí basicamente para o risco político e o risco fiscal que pesa aí na decisão dos investidores como um todo. As ações de bancos caíram forte aqui no Brasil no dia de ontem e mesmo com a retomada aí do preço do petróleo, que voltou a subir após fortes quedas, ainda assim não foi o suficiente para segurar o índice Bovespa aí no setor positivo. Ontem nós também tivemos aí a divulgação da ata do Copom, reforçando aquele tom mais duro em relação aí à política monetária e a necessidade de uma taxa de juros básica, né, da Selic, chegar aí num movimento aí de política monetária contracionista, com uma perspectiva aí reforçada de pelo menos um aumento de 1 ponto percentual na próxima reunião do Copom, que acontece lá no dia 22, 23 de setembro. E obviamente aí trazendo toda a expectativa também por conta da divulgação de ontem do IPCA, que subiu 0,96%, e acumula aí cerca de 9% praticamente aí nos últimos 12 meses, preocupando bastante os investidores e toda essa situação de política monetária aqui no país. Olhando um pouquinho aí para o exterior, lá nos Estados Unidos, ontem foi aprovado o plano de infraestrutura do Joe Biden, né? Foi aprovado, já havia sido aprovado um valor anteriormente. Ontem foi aprovado aí mais 550 bilhões, totalizando aí um pouco mais de 1 trilhão e 100, quase 1 trilhão e 200 aí para o plano de infraestrutura lá nos Estados Unidos. E agora os democratas entram em uma nova batalha aí com o objetivo de aprovar mais 3,5 trilhões aí para planos de infraestrutura aí, que isso acontece em um período de até 8 anos, é o plano aí do governo Joe Biden para a infraestrutura lá no país. E isso obviamente movimenta o mercado no dia de hoje e deve movimentar nos próximos dias também. Ainda existe uma forte expectativa aí com falas do FOMC, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos, né? E o Fed, o Federal Reserve, que falam nessa semana, e também a divulgação do CPI, né? Que é a inflação oficial lá dos Estados Unidos e também pode mexer com essas falas aí do Federal Reserve. Lembrando que hoje nós temos então essa divulgação. Olhando para a Ásia, ainda preocupa lá o aumento de casos de Covid e medidas restritivas que acabam sendo tomadas em alguns países, né, e também a regulação do governo chinês em diversos setores, que por mais que tenha sido amenizada nos últimos dias, ainda consta no radar de muitos investidores essa preocupação com a regulação de setores lá na China. China continua também trabalhando forte para conter a alta dos preços de minério de ferro, né, e tem conseguido aí baixar o preço das commodities lá na bolsa de Dalian, o que acaba prejudicando os mercados aí, principalmente o Brasil e a Austrália, que são aí os principais exportadores de minério de ferro. E as ações na Europa fecharam em alta, mesmo com uma percepção econômica vindo aí bem abaixo do que nós tivemos no mês anterior. E também o que tem mantido as ações muito próximo dos recordes é a divulgação de balanços, que a gente sempre tem falado aqui no nosso Morning Call, que a maioria das empresas também tem vindo com bom resultado lá na Europa. Vamos olhar para cenário em números. Fica mais fácil para a gente analisar isso tudo. Ontem o índice Ibovespa fechou aí com queda de 0,66% a 122.202 pontos. O dólar
principalmente aí com a ata do Copom, voltou a cair cerca de 0,91% a R$ 5,19, né? A ata do Copom prevendo aí esse movimento aí de maior alta na taxa básica de juros, também visa conter aí o preço às altas aí da moeda norte-americana, lembrando que nós tivemos aí há pouco tempo o dólar abaixo dos R$ 5 e vinha num movimento de alta aí nas últimas semanas. Olhando para as bolsas americanas, a bolsa de tecnologia norte-americana, a Nasdaq, fechou em queda de 0,5% praticamente, 0,49 a 14.788 pontos. Olhando para as demais, o índice S&P 500 fechou em alta de 0,10 a 4.436 pontos e Dow Jones subindo um pouco mais, 0,46 a alta de Dow Jones, chegando aí a 35.264 pontos. Já quando olhamos aí para a Europa, também a medida aí, a divulgação da ata do Copom aí favoreceu uma queda do euro, que caiu 1,27%, fechando a cotação de ontem aí a R$ 6,12. E olhando para as bolsas, apesar de leve alta, mas as bolsas europeias fecharam em alta, renovando aí máximas históricas, onde o DAX na Alemanha subiu 0,16 a 15.770 pontos, o CAC na França subiu 0,10 a 6.820 pontos e no Reino Unido a alta foi de 0,40, chegando aí a 7.161 pontos. Olhando para a Ásia, que nós sempre fechamos o nosso Morning Call aí falando sobre fechamento da Ásia também, ontem aí a China subiu 0,78%, a 15.057 pontos, e o fechamento lá no Japão, que também veio aí de um feriado, foi de alta de 0,24% a 27.888 pontos. Olhando já para um cenário de cripto, as criptomoedas, aí, como é o caso do Bitcoin, subiram novamente ontem, mas encontra o Bitcoin uma resistência um pouco maior em romper agora os $45.000, tem ficado nessa casa aí, oscilando aí um pouco acima, um pouco abaixo aí nos últimos dias, mas ainda fechou em alta de 0,15% o Bitcoin ontem. Outra criptomoeda que é das mais conhecidas, o Ethereum, que a gente sempre fala aqui também, subindo ontem 2,81%. O que é muito importante olharmos é o petróleo futuro, que tivemos aí recente fortes quedas aí no petróleo futuro, principalmente aí olhando aí para a produção de petróleo e a possibilidade da OPEP aumentar a oferta de petróleo, mas principalmente aí o receio por conta da variante Delta, tanto na Ásia, Europa e Estados Unidos, que automaticamente mexe com o consumo de petróleo devido a medidas restritivas que estão mais comuns nesse momento na Ásia, e a Ásia aí, principalmente falando em China, tendo consumido menos energia aí, no resultado aí do mês anterior. Mas, reforçando agora, o petróleo volta a subir nesse momento, também está em alta, e ontem o Brent fechou aí a $70,86 o barril, enquanto o WTI fechou a $68,50, uma forte alta aí, olhando aí para as quedas dos dias anteriores. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, teve novamente aí uma alta de 0,42% no dia de ontem, mesmo em um cenário aí de boas perspectivas nas bolsas norte-americanas, mas o cenário aí de expectativa de divulgação do CPI e também as falas do FOMC e do Fed acabam deixando aí os investidores mais não tão tranquilos, podemos dizer assim, e o índice do medo, que mede a volatilidade, o risco do mercado de ações, chegou a 16,79 pontos no dia de ontem. Olhando aí para metais futuro, o ouro continua caindo, a perspectiva aí de metais futuro, né, principalmente com esse cenário que nós vivemos nesse momento. O ouro, que muitas vezes é utilizado aí como reserva de valor, tem perdido aí boa parte do valor aí nas últimas semanas. Olhando para ouro futuro, a perspectiva é de $1.729,85 a onça, enquanto o alumínio futuro continua subindo aí a $2.584,75. O ferro refinado continua então em meio a essa tentativa de regulação aí da China, né? Continua oscilando e caindo em relação a números que nós já tivemos aqui, ultrapassando aí os $250, inclusive aí a tonelada do ferro refinado, né? Mas temos uma perspectiva aí de ferro
refinado olhando para futuro de 168 dólares e 59 cents a negociação aí para mês de agosto. Fechamento do índice Ibovespa. Nós tivemos aí ontem as principais altas por conta de Prio 3, que subiu 6,48%, PetroRio aproveitando essa retomada aí dos preços de petróleo, chegando a R$ 18,72. Embri 3, que é a Embraer, subindo 3,26% a R$ 16,90, também por conta aí dos contratos aí das encomendas feitas à IVE, né? IVE é a startup aí dentro da Embraer, que deve produzir aí os carros, né, os veículos elétricos voadores, né, e aí existindo essa demanda de encomenda de 330 novos veículos acaba favorecendo essa alta de Embraer também. Quem também subiu forte ontem foi Usimin 5, né, Usiminas subindo 2,69% a R$ 22,10 e fechamos aqui com Gerdau e Metalúrgica, Gerdau GGBR4, Gerdau subindo 2,51% a R$ 31,74 e Goal 4, que é Metalúrgica Gerdau, subindo 1,60% a R$ 14,53. As altas aí de Gerdau e Metalúrgica Gerdau vêm ainda ao encontro do resultado divulgado pela companhia na semana passada, na verdade, com altas históricas aí da companhia. Óbvio, aí ela já estava boa parte precificado, mas a companhia reiterou novos investimentos aqui no Brasil, o que acaba também favorecendo essa alta das duas empresas. Já olhando para as baixas, mesmo com divulgação de resultado, IGTA3 Iguatemi caiu 3,73% a R$ 38,36, Even caindo 3,35% a R$ 16,72, CCR O3, que é CCR, caindo 2,89 a R$ 12,43. Lame 4, que continua caindo, aí o ticker de lojas americanas, né? Principalmente aí após a mudança, o novo ticker ali, onde as lojas físicas de lojas americanas estão sob o ticker AMER3, e Lame 4 virou apenas a holding da companhia, que caiu mais 2,72% a R$ 6,42. E por fim fechamos aí com Vivo T3, que subiu 2,68% a R$ 41. Caiu 2,68%, fechando a cotação a R$ 41. Essas foram as principais altas e baixas do índice Ibovespa no dia de ontem. Olhando aí para a agenda de indicadores aqui no Brasil, ontem foi obviamente bem impactado aí pelo IPCA e hoje vale a pena ficar de olho aí nas vendas do varejo que serão divulgadas, na confiança do consumidor e também no fluxo cambial estrangeiro, lembrando aí que no mês de julho nós tivemos uma forte saída aí de recursos, principalmente da Bolsa Brasileira, recursos estrangeiros. Óbvio, muito desse recurso aí pode ter migrado para a renda fixa, devido a essa perspectiva de aumento de taxa, mas vale a pena ficar de olho aí nesse fluxo cambial estrangeiro que é divulgado no dia de hoje aqui no Brasil. Já olhando para o exterior, também temos bastante coisa para ficar de olho. O IPC, Índice de Preços ao Consumidor na Alemanha, que já foi divulgado nas primeiras horas do dia e bateu recordes novamente, o que acaba trazendo mais preocupação aí para o cenário de inflação a nível global. Novos empréstimos na China, que também foi divulgado já e caíram, né? Lembrando que a China recentemente mexeu ali no compulsório, né? Retirou a obrigatoriedade de compulsório para os bancos na China, justamente com o intuito aí de ofertarem mais créditos, né? Lembrando, isso também é uma política fiscal monetária do Banco Central da China, do Banco do Povo, com o objetivo aí de que os bancos emprestassem mais dinheiro e a economia crescesse mais rápido. Essa queda nos empréstimos mostra aí esse crescimento menor e essa confiança menor aí nesse crescimento também. Então, são coisas que impactam o mercado. Hoje também nós temos aí o índice de preços ao consumidor lá nos Estados Unidos, o famoso CPI, né? Esse é o índice oficial aí de inflação lá dos Estados Unidos, que ele não mede a parte agrícola nem a questão de energia elétrica, e
isso acaba impactando bastante uma grande expectativa em relação a essa divulgação, olhando também aí para as falas do Federal Reserve e aquilo que o Fed pode fazer aí em relação à redução de estímulos, após na última sexta-feira também nós termos aí uma divulgação do payroll recorde lá nos Estados Unidos. Hoje também tem divulgação lá nos Estados Unidos do estoque de petróleo bruto, então também olhando para esse cenário de petróleo futuro aí que pode ser impactado, e o discurso de membros do FOMC, que é basicamente o Copom lá nos Estados Unidos, e tudo isso aí culmina também com essa possibilidade aí do Federal Reserve anunciar, quem sabe, alguma mudança em relação a esses estímulos. Vale a pena ficar de olho nesses indicadores. Olhando um pouquinho aí para a questão política, que sempre impacta bastante, e desde que nós voltamos aí do recesso parlamentar, nós temos aí sempre muito assunto para falar aqui, porque muita coisa acaba impactando de forma geral o mercado financeiro. Ontem aí foi votado já após o horário, já era noite quando foi terminada a votação da PEC do voto impresso, né, e foi rejeitada pela Câmara. Lembrando aí, só para trazer à tona novamente, o voto impresso aí defendido pelo atual presidente Jair Bolsonaro, que é motivo aí de bastante intriga e, né, crítica tanto dele para com o STF e do STF para o presidente Jair Bolsonaro. Ontem o Arthur Lira, presidente da Câmara, levou então para apreciação e votação, e essa votação aí foi rejeitada, então enterrada a questão do voto impresso, inclusive aí no dia em que houve o desfile de militares, aonde isso dividiu as opiniões tanto no Brasil quanto no exterior. A oposição aproveitou para dizer que era uma pressão do presidente Jair Bolsonaro para a aprovação ali da PEC do voto impresso, e no exterior diversos jornais, como aconteceu nos Estados Unidos, a fala inclusive aí do secretário de Defesa que nós falamos no dia de ontem lá dos Estados Unidos, e também na Europa diversos jornais aí falando em uma possibilidade aí de ditadura militar, de golpe militar, olhando aí para esse desfile que foi feito no dia de ontem. Óbvio, nada confirma isso, mas tudo isso acaba impactando diretamente o mercado. Olhando também para um outro cenário, que é de eleições 2022, onde a gente sempre fala aqui que existe aquela polarização atual Lula-Bolsonaro, PT-Bolsonaro, e o mercado como um todo e partidos diversos tentando buscar uma terceira via. Nesse momento, e ontem foi anunciado aí que o Geraldo Alckmin, que já foi governador de São Paulo, já foi candidato também à presidência, confirmou a saída dele do PSDB. O José Serra, que também já foi prefeito, governador de São Paulo e também candidato à presidência, e pediu licença do Senado, principalmente para tratar aí um problema de saúde. Ele está com Parkinson, né? E isso acaba ampliando espaço para novas lideranças dentro do próprio partido e novas possibilidades, né? O ex-presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, em alguns momentos chegou a defender talvez um apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022, depois voltou atrás, e agora existe até uma disputa interna, talvez uma possibilidade do atual governador de São Paulo, o João Dória, ou o atual governador do Rio Grande do Sul, o Leite, agora me fugiu o primeiro nome, Eduardo Leite, disputarem talvez uma vaga aí para candidatura à presidência em 2022, e como falamos aí, o mercado buscando então uma possibilidade de uma terceira via, trazer talvez alguém novo nesse cenário político. Continuando aqui, o Senado aprovou ontem aí o texto que revoga a Lei de Segurança Nacional de 1983. O presidente Jair Bolsonaro aproveitava aí desse texto que foi criado lá durante a ditadura militar, onde impedia aí algumas críticas e poderia inclusive dar pena de até 4 anos de prisão para quem aí falasse, criticasse ou promovesse calúnia aí contra os poderes, né? Congresso, Executivo e o Judiciário também. E ontem, então, o Senado aí aprovou o texto que revoga essa lei, mais uma derrota aí do atual presidente Jair Bolsonaro. Continuando aqui, a reforma tributária, que talvez seria votada no dia de ontem,
por conta aí da PEC do voto impresso, que foi inclusa aí pelo Arthur Lira, deve ser votada no dia de hoje, e nas palavras do Arthur Lira também, as divergências, né, principalmente ali as reivindicações de empresários, reivindicações aí de estados e municípios, devem ser resolvidas posteriormente aí com emendas parlamentares, emendas aí dentro da reforma tributária do imposto de renda. Então, algo muito importante que deve impactar o mercado também no dia de hoje. E finalizando aqui a parte política, o Augusto Aras, né, procurador-geral da República, ele rejeitou aí o pedido de Flávio Bolsonaro em relação aí à investigação lá das rachadinhas no Rio de Janeiro. Investigado aí no Rio de Janeiro pelos promotores aí as rachadinhas, né, a divisão do dinheiro ali entre os deputados ali. O deputado tinha seus assessores, os assessores repassavam aí parte do seu salário para os deputados. Inclusive existe investigação aí do Flávio Bolsonaro, inclusive também denúncias do presidente Jair Bolsonaro, que teria feito isso enquanto deputado no Rio de Janeiro, e o Flávio Bolsonaro foi então à Procuradoria reclamar principalmente aí da forma como estava sendo feita essa investigação ali pelos promotores no Rio de Janeiro. E o Augusto Aras, Procurador-Geral da República, então manteve as investigações sobre esse tema, mais uma derrota nesse sentido, e algo que também pode impactar a confiança aí no governo do presidente Jair Bolsonaro e impactar no mercado de forma geral. Falando agora um pouquinho de aspectos econômicos, ontem nós tivemos então a divulgação da ata do Copom e também a divulgação aí do recorde de inflação para o mês de julho, né? 0,96%, a maior alta desde 2022 para um mês de julho. Isso acaba pressionando ainda mais a necessidade do governo aí subir a taxa Selic. O mercado de forma geral já começa a olhar como um 7% como piso para a taxa Selic em 2021 e obviamente aí 2022 já existe também uma perspectiva olhando aí para Boletim Focus e também para o mercado aí de uma taxa pelo menos nesse patamar ou um pouco acima, sem novas crises que pode acontecer. A perspectiva aí com a alta do dólar e essa alta da inflação é que o Banco Central continue aumentando, assim como divulgou na ata de ontem aí, a taxa Selic. A próxima reunião lá em setembro, uma perspectiva aí de aumento de mais um ponto percentual, e depois nós temos ainda outras duas reuniões do Copom que pode então aí levar a taxa de juros aí até acima dos 7% se continuar nessa pegada aí de um ponto percentual em cada uma das reuniões. Órgãos internacionais também vem uma continuidade da crise política no Brasil, não só atualmente aí do presidente Jair Bolsonaro, mas vinda lá desde a era Dilma e até anterior em alguns momentos aí do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que essa crise política impede, obviamente, que o país assuma o protagonismo, a liderança que o Brasil pode ter de forma geral. E o crescimento também do país, né, como a própria fala aí da matéria desse estudo diz, o Brasil é um país em desenvolvimento que não se desenvolve, que não cresce, né? Diversas oportunidades que o país tem em aspectos econômicos, principalmente aí pelas facilidades, né? Nós somos grandes produtores aí do agronegócio, entre outras situações, como exportadores de minério e uma vasta gama aí de diversidade no país, mas não crescemos o necessário justamente aí por conta de crises políticas e também todo o impacto fiscal, né, o risco fiscal aí por conta dessas crises políticas que impede muitas vezes que mais investidores aí tragam recursos para o país. Isso acaba sendo uma tônica e um ciclo vicioso que nós vivemos e precisamos quebrar. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, aponta aí que 62% dos empresários acreditam em um racionamento de energia ainda esse ano e que, obviamente, tudo ainda pode piorar em 2022, né? A crise hídrica é um dos pontos também que os investidores têm ficado de olho, principalmente por conta desse risco, então, de racionamento. Lembrando, apesar de não ter sido oficializado isso, mas o governo chegou a discutir uma comissão para analisar aí um racionamento compulsório de energia por conta do baixo nível aí de
de água nos reservatórios das hidrelétricas, e se o período de chuvas, né, do início de 2022 continuar abaixo do que é o esperado, podemos ter uma crise ainda maior no ano de 2022. Ainda lembrando que esse aumento na energia elétrica foi o que mais pesou aí no mês de julho para o aumento do IPCA, o aumento da inflação. Então isso também acaba aí apontando para essa questão econômica, risco de inflação, e também a indústria como um todo acreditando nessa possibilidade de racionamento, o que obviamente iria retardar a nossa retomada econômica pós-pandemia e automaticamente aí reduzir a questão de impostos, reduzir empregos e gerar diversos problemas para a economia. Olhando aí para esse cenário ainda de inflação, como nós já falamos, hoje tem divulgação do CPI lá nos Estados Unidos, que pode balizar muitos aspectos em relação a essa inflação. Já tivemos a divulgação do índice de inflação ao consumidor lá na Alemanha, que veio em alta novamente, aí, acima do que era esperado. E essa tônica de inflação tem preocupado o mundo inteiro, principalmente os bancos centrais aí pressionando a uma redução nos estímulos econômicos ou um aumento na taxa de juros. Óbvio, os bancos centrais têm retardado isso ao máximo, principalmente aí para fortalecer essa retomada econômica pós-pandemia, mas a inflação aí tem pressionado para esse aumento de juros ou para essa redução de estímulos econômicos, como acontece então na Ásia, na Europa e também nos Estados Unidos, não sendo diferente aqui no Brasil, mas a pressão aqui no Brasil é um pouco diferente, principalmente quando nós olhamos para essa questão de risco fiscal, mas vale a pena sempre a gente ficar de olho então nessa perspectiva de inflação a nível global. Mercado corporativo, e com a evolução dos carros elétricos, dos veículos elétricos, né, apesar de o Brasil não estar tão adiantado nesse cenário, mas existe uma perspectiva de crescimento desse mercado. A WEG, né, uma das queridinhas da Bolsa, também tem apostado aí em uma garagem solar. A WEG, então, buscando aí mais espaço, mais crescimento. A WEG, que é uma das empresas que fornece componentes, então, para esse setor aí de energia fotovoltaica. A Klabin, que divulgou resultados aí no dia de ontem, reverteu prejuízos lá de 2020 e lucrou cerca de 659 milhões de reais aí no segundo trimestre de 2021. A Petrobras também, que nós falamos aqui, tanto no dia em que ela foi condenada, quanto no dia em que o ministro Alexandre de Moraes revogou a condenação aí de trabalhadores da Petrobras, que haviam entrado na justiça por conta de um acordo coletivo lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, em que o acordo coletivo foi assinado aí entre Petrobras e os sindicatos, e depois os trabalhadores entraram aí tentando revogar esses valores. A dívida trabalhista é bem alta e ela foi revogada pelo ministro Alexandre de Moraes justamente por conta desse acordo coletivo que foi assinado, e agora os sindicatos têm recorrido aí ao Supremo Tribunal de Justiça, ao STJ, de outras formas para tentar levar aí a Petrobras a pagar esses valores. Então, óbvio, vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos aí por conta aí do que pode acontecer com Petrobras. O BTG Pactual, que também divulgou seu balanço do segundo trimestre no dia de ontem e vem numa forte alta, reportou aí cerca de 75% de aumento nos lucros aí de 2021. A Marfrig, que também divulgou resultados aí na madrugada de anteontem para ontem, né? Ela também anunciou, além de crescimento de cerca de 9% no lucro líquido, o pagamento de dividendos. Marfrig, que há bastante tempo então não pagava dividendos, agora deve voltar a pagar no mês de setembro. E o principal reforço, o principal crescimento aí de Marfrig, que é a maior exportadora aí de proteína bovina industrializada, né? É lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a retomada econômica não é tão forte, mas a retomada dos Estados Unidos tem favorecido aí essa alta, essa crescente de frigoríficos em geral, e Marfrig também vivendo esse momento. Finalizamos aqui falando então sobre o resultado de empresas listadas na Bolsa. Hoje nós temos divulgação aí de MRV, Enalta, Equatorial, Allpark, Via, né, que é a Via Varejo, né, Casas Bahia e Ponto Frio, Taesa, Ultrapar, Suzano, Aeres, Allianz, JBS, outro frigorífico, então divulgando resultados no dia de hoje, Dimed, Sul América
IOSP Maxion, Banco Inter, Hapvida, Helbor, a própria B3, a nossa bolsa, Copel, Localweb e Edux devem divulgar seus resultados no dia de hoje, então um dia bem movimentado que vale a pena ficar de olho então nessa divulgação. Olhando agora já às 6h23, hoje começamos um pouquinho mais tarde, mas vamos olhar então para abertura e fechamento de mercado. As bolsas asiáticas já estão fechadas. Na China nós tivemos aí a bolsa chinesa caindo 0,24%, também aí um pouco desse reflexo aí das informações de empréstimos lá na China e o aumento de casos de Covid na Ásia como um todo. A bolsa chinesa fechou em queda de 0,24% a 15.021 pontos. Ainda continuando na Ásia e olhando para a bolsa Nikkei lá no Japão, que já está fechado desde as 3 horas da manhã, nós tivemos aí uma alta de 0,65% a 28.070 Nikkei, que lembrando teve feriado lá no início da semana, e vivendo aí o bom momento, aproveitando também as altas aí que tivemos nas bolsas asiáticas lá na China e outras bolsas aí durante a semana, e aproveitando esse momento aí, chegando então aos 28.070 pontos. Olhando para os demais mercados, nesse momento aí bastante oscilação também, mas uma perspectiva aí de novos recordes na Europa, que está em alta aí desde as primeiras horas da manhã, oscilando bastante, mas em uma perspectiva de alta para as bolsas europeias. O DAX na Alemanha nesse momento aí lateraliza, subindo 0,05%, mas numa perspectiva de alta, mesmo com o aumento aí da inflação lá na Alemanha. O CAC na França sobe 0,22% nesse momento, e no Reino Unido a alta é de quase 0,5%, também então apontando para essa perspectiva aí de alta nas bolsas europeias. Já olhando o pré-market dos Estados Unidos, tem oscilado bastante também, numa perspectiva um pouco diferente, com essa expectativa em torno das falas do FOMC e principalmente a divulgação do CPI, né, que é o índice de inflação lá nos Estados Unidos. Nesse momento, Dow Jones aí lateraliza com queda de 0,02%, S&P 500 cai 0,15% e Nasdaq cai 0,35% nesse momento. Óbvio, a perspectiva e o mercado é soberano. Essas divulgações aí de índices podem fazer com que o mercado mude. E falando em índice Ibovespa, né, o índice Ibovespa tende aí a seguir as bolsas norte-americanas, mas óbvio, o mercado é soberano. O noticiário interno pode novamente aí trazer um descolamento aí do índice Ibovespa em relação às bolsas norte-americanas e potencializar aí resultados, sejam eles positivos ou negativos. Muito obrigado por mais um dia ter a sua companhia. Lembrando, todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui, e depois você também pode acompanhar esse conteúdo de forma gravada. Bom dia, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.